Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de língua inglesa e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Hoje vamos trabalhar um dos conteúdos mais cobrados e mais estratégicos da prova de inglês em concursos: compreensão, interpretação e análise de textos. E aqui já vai a dica de ouro. Você não precisa ser fluente em inglês para acertar essas questões. O que a banca quer avaliar é a sua capacidade de leitura e interpretação textual, ou seja, entender o que o texto está dizendo, ainda que com vocabulário simples. Lupa inclinada para a esquerda: interpretação crítica de textos. A banca pode trazer textos literários, jornalísticos ou técnicos, e pedir que você identifique a ideia principal, main ideia. Separe informações secundárias, supporting ideas. Reconheça dados explícitos, estão diretamente escritos no texto. E também os implícitos, aquilo que o texto sugere, mas não diz com todas as letras. Vamos a um exemplo simples. The government is facing criticism due to its lack of transparency in recent decisions. Se a banca perguntar, what is the tone of the sentence? Resposta certa, critical. Você percebeu isso sem traduzir palavra por palavra, mas reconhecendo o sentido geral da frase. Outro exemplo. Despite the economic downturn, the company increased its revenue. Aqui, a conjunção despite, igual apesar de, é a chave. O texto mostra uma ideia de contraste. Mesmo com a crise, houve crescimento. Ou seja, interpretação crítica exige atenção a conectores e ao jogo de ideias no texto. Livros gêneros textuais em inglês. A banca também pode apresentar diferentes tipos de textos, cada um com estrutura e objetivo próprios. Veja os principais. Diamante laranja pequeno narrative texto narrativo. Conta uma história, real ou fictícia. Tem personagens, tempo, espaço e enredo. Muito comum em trechos de literatura. Short stories, novels, anecdotes. Diamante laranja pequeno descriptive texto descritivo. Foca em detalhes sobre pessoas, lugares, objetos ou sentimentos. Usa muitos adjetivos. Objetivo: criar uma imagem mental no leitor. Travel blogs, product descriptions, scenic reports. Diamante laranja pequeno argumentative texto argumentativo. Apresenta uma opinião, sustentada por argumentos e evidências. Muito comum em artigos de opinião e editoriais. Usa conectores como however, therefore, on the other hand. Opinion columns, essays, reviews. Diamante laranja pequeno informative ou expository texto informativo ou expositivo. Tem objetivo de informar o leitor de forma objetiva e clara. Foca em fatos, dados e instruções. Muito comum em textos técnicos, científicos e manuais. News reports, scientific articles, user guides. Bem no alvo como a banca cobra isso. Pedindo que você classifique o tipo de texto. Identifique o objetivo comunicativo, informar, convencer, descrever. Aponte a estrutura textual usada. Interprete informações literais e inferidas. Analise o tom, o estilo e a função do texto. Lâmpada elétrica dica final. Treine sempre com textos reais. Leia notícias curtas em inglês, manchetes, posts de redes sociais e até propagandas. E lembre-se, o mais importante não é traduzir tudo, mas entender o sentido global e localizar informações-chave. Você vai perceber que, com prática, a interpretação de textos em inglês fica muito mais acessível do que parece. Vamos fazer um mergulho completo na gramática da língua inglesa, tema essencial para sua prova da PPSA, organizada pelo IDCAP. Vamos revisar toda a parte estrutural da língua, passando por sintaxe, tempos verbais, classes de palavras, frases, verbos e muito mais. Você não precisa decorar regras gramaticais complexas, mas sim entender a lógica da estrutura da frase em inglês e como ela se comporta na prática. Diamante azul grande sintaxe. Estrutura das frases em inglês. Diferente do português, o inglês segue uma estrutura mais fixa. A ordem básica é sujeito mais verbo mais complemento. Exemplo: she, sujeito, plays, verbo, the piano, complemento. Essa estrutura vale para orações simples e serve de base para construir orações compostas, usando conectores como and, e, but, mas, because, porque, although, embora, entre outros. Exemplo de frase composta: I like coffee, but I don't drink it every day. Diamante azul grande concordância verbal e nominal. Em inglês, o verbo precisa concordar com o sujeito na terceira pessoa do singular no presente simples, o famoso S. Replace. She works. It runs. Os adjetivos não variam em número ou gênero, ao contrário do português. She is beautiful. They are beautiful. Não muda.
Diamante azul grande. Tempos verbais. Dominar os tempos verbais é essencial. Vamos aos principais. Diamante azul pequeno. Present simple. Presente simples. Usado para ações habituais. E work everyday. Diamante azul pequeno. Present continuous. Presente contínuo. Ações acontecendo agora. E working now. Diamante azul pequeno. Past simple. Passado simples. Ações concluídas no passado. They visited London last year. Diamante azul pequeno. Past continuous. Passado contínuo. Ação em andamento no passado. He was watching TV when she called. Diamante azul pequeno. Present perfect. Ação que ocorreu em tempo indeterminado ou tem ligação com o presente. She has lived here since 2010. Diamante azul pequeno. Past perfect. Ação que ocorreu antes de outra no passado. He had eaten before she arrived. Diamante azul pequeno. Future. We will going to. E will travel tomorrow. E am going to study tonight. Diamante azul grande. Outros temas essenciais. Diamante azul pequeno. Gerúndio. Gerund. Verbo com ing funcionando como substantivo. Swimming is fun. E enjoy reading. Diamante azul pequeno. Imperativo. Forma usada para dar ordens. Sit down. Don't touch that. Diamante azul pequeno. Verbos anômalos. Irregular verbs. Verbos que não seguem o padrão do passado regular. Ed. Go. Went. Gone. Buy. Bog. Diamante azul pequeno. Discurso direto e indireto. Direto. She said. E entired. Indireto. She said that she was tired. Diamante azul grande. Verbos modais. Modais expressam possibilidade, obrigação, conselho, etc. Quem, poder. Should, deveria. Must, deve. Might, talvez. Will, vai. Exemplo. You must study arder. She can speak Spanish. Diamante azul grande. Frasal verbs, verbos frasais. Combinações de verbo mais preposição ou advérbio que mudam o sentido original do verbo. Give up igual desistir. Take off igual decolar. Look after igual cuidar de. Importante. O significado não é literal. He gave up smoking. Diamante azul grande. Voz passiva, passive voice. Foco no objeto da ação. Ativa. The chef cook the meal. Passiva. The meal was cooked by the chef. Estrutura. To be mais past participle. Diamante azul grande. Classes de palavras. Diamante azul pequeno. Substantivos, nous. Dividem-se em contable, contáveis apple, book. Uncontable, incontáveis water, information. Diamante azul pequeno. Adjetivos, adjectives. Descrevem substantivos. A beautiful day. Diamante azul pequeno. Comparativos e superlativos. Big, bigger, the biggest. Good, better, the best. Diamante azul pequeno. Pronomes, pronouns. Pessoais, I, you, he, she. Possessivos, my, your, his. Reflexivos, myself, yourself. Diamante azul pequeno. Advérbios, adverbs. Modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. She speaks quickly. He is very smart. Diamante azul grande. Sentenças condicionais, conditionals. São frases com if. 4 tipos. 0 condicional, verdades gerais. If you hit water, it boils. First condicional, possível no futuro. If it rains, you will stay home. Second condicional, situação hipotética. If he had money, you would travel. Third condicional, passado hipotético. If he had studied, you would have passed. Marca de seleção branca. Dica final. A gramática inglesa tem suas regras, mas com prática, você aprende a reconhecer os padrões com mais facilidade. Não tente traduzir tudo palavra por palavra, foque em entender funções, estruturas e contexto. Estude com exemplos práticos, monte frases, leia pequenos textos e pratique com questões de provas anteriores. Isso vai fazer toda a diferença na hora da prova. Agora vamos falar sobre um tema fundamental para quem quer dominar o inglês para concursos públicos: a produção textual escrita em inglês. Esse tema exige que você saiba escrever redações e pequenos ensaios com clareza, estrutura, coesão, coerência e domínio gramatical, além de saber argumentar com lógica e objetividade. Diamante azul grande. Coerência textual em inglês. Coerência é o que dá sentido lógico ao seu texto. Um texto coerente é aquele em que as ideias se encadeiam naturalmente, fazendo com que o leitor compreenda o que está sendo dito, sem contradições. Exemplo ruim, sem coerência. I love animals. The car was very fast. People like pizza. Exemplo coerente. I love animals. That's why I decided to become a veterinarian. Perceba como as frases se conectam em torno de um mesmo tema. Isso é coerência. Diamante azul grande. Coesão textual em inglês. Coesão diz respeito aos elementos linguísticos que ligam as partes do texto,
como conectores, pronomes e advérbios de transição. Exemplos de conectores de coesão: addition, adição end, also, moreover, furthermore. Contrastra, contraste bate, however, although, on the other hand. Cause and effect, causa e efeito because, so, therefore, as a result. Sequence, sequência first, then, after that, finally. Exemplo coeso: the city is crowded. However, people still love living there. Sem coesão, o texto fica solto e desorganizado. Use conectores estrategicamente. Diamante Azul Grande organização textual. Todo texto bem escrito, seja uma redação simples ou um mini ensaio argumentativo, deve seguir uma estrutura clara com introdução, desenvolvimento e conclusão. 1. Introdução. Apresente o tema e sua ideia principal. 2. Desenvolvimento. Organize os parágrafos com argumentos, exemplos, explicações. 3. Conclusão. Reafirme sua tese ou proponha uma solução. Exemplo de estrutura. Introduction. Climate change is a serious global issue. Body. First, it affects biodiversity. Second, it threatens human health. Conclusão. Urgent actions are needed to reduce emissions and protect the planet. Diamante Azul Grande domínio das estruturas gramaticais. Você deve demonstrar conhecimento e aplicação correta da gramática. Isso inclui tempos verbais consistentes, concordância entre sujeito e verbo, uso adequado de pronomes, adjetivos e advérbios bem empregados, frases completas e bem pontuadas, evitar erros comuns como she go, they was, etc. Exemplo correto: she goes to school every day. Exemplo errado: she go to school every day. Use sentenças simples e diretas. Clareza é mais importante que complexidade. Diamante Azul Grande desenvolvimento de argumentos em inglês. Argumentar em inglês exige que você saiba apresentar uma opinião clara. In my opinion, online education is effective. Dar exemplos concretos. For example, many students can access classes from home. Justificar sua posição. This is important because it increases accessibility. Antecipar contra-argumentos. Although some people say it lacks interaction, technology allows videoconferences. Fechar com uma conclusão forte. Therefore, online learning can be a great alternative to traditional methods. Use expressões como: in my opinion, it is important to note that. One possible solution is. Research shows that. Despite this. Therefore others. Diamante Azul Grande dicas para escrever melhor em inglês. Planeje antes de escrever. Pense na estrutura e nas ideias principais. Evite frases muito longas e complexas. Prefira clareza. Revise seu texto. Confira gramática, ortografia e pontuação. Pratique com temas atuais e relevantes. Leia textos em inglês. Quanto mais você lê, melhor escreve. Marca de seleção branca. Conclusão. Produzir um bom texto em inglês exige prática, domínio das estruturas básicas, clareza nas ideias e uso adequado de conectores e argumentos. Com treino, você será capaz de escrever com confiança e se destacar na prova. Agora vamos abordar um tema essencial para quem se prepara para o concurso da Pré-Sal Petróleo S.A. PPSA, os conhecimentos sólidos de nomenclatura técnica referente à área de petróleo e gás na língua inglesa. Esse conteúdo é fundamental para quem vai atuar na área de engenharia, geologia, geofísica ou outras áreas afins, além de ser extremamente relevante para o concurso, dado o seu foco específico. 1. A importância da nomenclatura técnica em inglês. A indústria de petróleo e gás é uma das mais globalizadas do mundo, com empresas e operações que transcendem fronteiras. Por isso, o domínio da nomenclatura técnica em inglês é uma habilidade indispensável para profissionais do setor. A maior parte da documentação técnica, contratos, manuais de operação e comunicação entre equipes de diferentes partes do mundo é feita em inglês. Além disso, muitas tecnologias e equipamentos da indústria têm seus nomes e descrições em inglês, tornando esse conhecimento essencial para quem quer ter uma boa performance no mercado de trabalho e, claro, no concurso. 2. Principais termos técnicos em inglês na indústria de petróleo e gás. Abaixo, listamos alguns dos termos técnicos mais comuns e importantes que podem ser cobrados no concurso, com suas traduções e explicações. 2.1 Exploration, exploração. Refere-se à busca por novas reservas de petróleo ou gás natural, utilizando métodos geológicos e geofísicos. O termo exploration abrange atividades como levantamentos sísmicos e perfuração de poços exploratórios. 2.2 Drilling, perfuração. A perfuração é uma das fases essenciais no processo de extração de petróleo e gás.
A palavra drilling se refere ao processo de escavar a terra para encontrar reservatórios subterrâneos de petróleo ou gás natural. Os drill rigs são as plataformas utilizadas para realizar esse trabalho. 2.3 Reservatório. Um reservoir é uma área subterrânea onde o petróleo ou gás natural se acumula ao longo de milhares ou milhões de anos. O estudo dos reservatórios envolve o uso de modelos geofísicos e simuladores para prever a quantidade de recurso disponível. 2.4 Offshore. Plataforma marinha. Offshore se refere a atividades realizadas em áreas marítimas, longe da costa, onde plataformas de perfuração e produção de petróleo e gás estão localizadas. As operações offshore são desafiadoras devido às condições ambientais e à necessidade de tecnologias especializadas. 2.5 Upstream. Exploração e produção. Upstream refere-se à parte da indústria de petróleo e gás que envolve a exploração e a produção. A exploração identifica onde o petróleo e gás podem ser encontrados, enquanto a produção se concentra na extração e no transporte desses recursos. 2.6 Midstream. Transporte. Midstream envolve o transporte de petróleo e gás, geralmente por meio de oleodutos, gasodutos ou navios-tanque. A infraestrutura midstream é vital para garantir que os recursos extraídos cheguem aos mercados de consumo. 2.7 Downstream. Refino e distribuição. Downstream é a parte da indústria responsável pelo refino, processamento e distribuição de petróleo e gás. Inclui refinarias, petroquímicas e o processo de transformação do petróleo bruto em produtos finais, como gasolina e plásticos. 2.8 Hydraulic Fracturing. Fraturamento hidráulico. O hydraulic fracturing, também conhecido como fracking, é uma técnica utilizada para extrair petróleo e gás de reservatórios de xisto. Consiste na injeção de água, areia e produtos químicos em alta pressão para liberar os recursos. 2.9 EOR, Enhanced Oil Recovery. Recuperação avançada de petróleo. EOR é um conjunto de técnicas que aumentam a quantidade de petróleo que pode ser extraída de um reservatório, geralmente depois que as técnicas convencionais não conseguem mais acessar o petróleo remanescente. 2.10 Flaring. Queima de gás. O flaring refere-se à queima de gás natural em uma chama visível, frequentemente realizada para liberar a pressão de uma plataforma de produção, ou quando o gás não pode ser armazenado ou transportado. 3. Desafios no uso da nomenclatura técnica. O uso correto da nomenclatura técnica em inglês é desafiador, pois é necessário não apenas conhecer o significado dos termos, mas também saber como aplicá-los em contextos específicos. Por exemplo, durante o processo de upstream, um engenheiro pode ser solicitado a explicar os detalhes do drilling operation ou do reservoir management para colegas internacionais, o que requer precisão na comunicação técnica. Além disso, é importante estar atento à variação de termos que podem existir entre diferentes países ou regiões. O inglês utilizado na indústria de petróleo e gás pode apresentar diferenças em termos de vocabulário e expressões, e compreender essas diferenças pode ser um ponto importante em provas de concurso, especialmente em questões de interpretação de textos técnicos. 4. Como estudar para a nomenclatura técnica. Agora que você conhece alguns dos principais termos técnicos, o próximo passo é integrá-los ao seu vocabulário. Aqui vão algumas dicas para se preparar bem. Pratique a leitura de textos técnicos em inglês relacionados ao setor de petróleo e gás, como relatórios de exploração, manuais de operação e artigos da indústria. Assista a vídeos e webinars com profissionais do setor, principalmente os que falam em inglês, para se acostumar com a pronúncia e o uso de expressões técnicas. Faça exercícios de tradução. Traduzi-los do português para o inglês e vice-versa ajuda a fixar a terminologia e entender melhor como ela é aplicada. 5. Conclusão. O domínio da nomenclatura técnica em inglês é uma competência essencial para quem pretende se destacar no concurso da PPSI, posteriormente, no mercado de trabalho. Ao entender os principais termos e se preparar adequadamente, você aumentará suas chances de sucesso, não apenas nas provas, mas também em sua futura carreira na indústria de petróleo e gás. Boa sorte nos estudos, e lembre-se de revisar constantemente os termos técnicos para garantir que você estará preparado para qualquer desafio que surgir no caminho.